A rainha Ester, o milagroso plano de Deus que revelou a redenção de um povo em tempos inesperados no terceiro ano do reinado de Assuero, o rei da Pérsia, o grande império que se estendia das Índias até a Etiópia, convocou as mais belas donzelas do reino para que fossem apresentadas diante dele. Entre elas estava uma jovem judia chamada Ester, filha de Abihail, que foi criada por seu primo Mordecai. Ester era de aparência admirável e possuía um caráter nobre, o que a destacou rapidamente entre as demais donzelas. A beleza de Ester não era apenas exterior, sua pureza de coração e sabedoria interna atraíram a atenção do rei Assuero, que a escolheu como sua rainha, coronando-a em um banquete grandioso que ecoou pelas muralhas da cidade de Susa. Contudo, sob a opulência do palácio, um mal se escondia nas sombras. Amã, um alto oficial do rei, ardia em ciúmes e ambição, e tramou um plano maligno contra o povo judeu, convencendo o rei de que eles eram desleais. Mordecai, ao saber do edito que ameaçava a vida de seu povo, enviou uma mensagem a Ester, implorando que ela usasse sua posição imperial para defender os judeus. A grandeza de ser rainha chocar-se-ia com a dor da identidade de Ester, uma judia em um reino que a desprezava. Ela hesitou, ciente de que desafiar o edito do rei poderia custar sua própria vida. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto as ruas de Susa murmurejavam de desespero e impotência, Ester vestiu-se com suas mais finas vestes reais, a coragem batendo forte em seu coração. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha perigosa ao adentrar na presença do rei sem ser convocada. Naquele instante, sua fé se acendeu como um farol na escuridão, lembrando-a de que Deus estava com ela, mesmo quando tudo parecia perdido. Ao avistar o trono, sua determinação se fortaleceu. A ansiedade e o medo agora se tornavam um combustível sagrado. Nesse momento crítico, Ester convidou Assuero e Amã para um banquete. A atmosfera estava carregada de tensão, mas Ester, com intrepidez silenciosa, orou pedindo sabedoria e um jeito de revelar a verdade. Na noite do banquete, enquanto os convidados comiam e bebiam, Ester, em um ponto clímax elevado, se levantou e, com a voz trêmula, declarou: sei que a minha sorte e a de meu povo dependem de mim. Amã planeja nos destruir, e eu sou judia. As palavras de Ester ressoaram na sala como o som de um trovão, chocando o rei com a realidade da traição que se desenrolava diante dele. A determinação de Ester iluminou um caminho de redenção, enquanto o destino de seu povo pendia em uma lâmina afiada. O plano de Deus, oculto nas sombras da história, começou a se revelar, e a coragem de uma rainha se tornaria a chave para a salvação de uma nação. Mas o que aconteceria a seguir? O futuro dos judeus e a autonomia de Ester dependiam de uma ousadia sem precedentes. A batalha estava apenas começando. Quando as palavras de Ester atravessaram o ar tenso do banquete, um silêncio pesado se abateu sobre todos os presentes. Os olhos do rei Assuero se arregalaram, e a expressão de Amã se transformou em terror, como se todas as cores tivessem sido retiradas de seu semblante. O rei, sentindo a gravidade da acusação, olhou para a rainha com um misto de confusão e raiva. O que dizes, Ester? Que traição é esta? Perguntou o rei, seu tom aumentando em severidade. Ester, percebendo a urgência da situação, caiu aos pés do rei, prostrando-se. Ó, rei, não busco tua cólera. Em verdade, sou uma serva do Deus Altíssimo, e meu povo, os judeus, está condenado por um edito perverso do qual Amã é o autor. Nosso povo é inocente, e sua destruição é um ato de pura ambição. Larga é a fúria de Amã. Olhai, vossa majestade, a verdade que escondida está. Enquanto ela falava, o coração de Amã disparou. O medo entrou em seu ser, pois sabia que suas tramas malignas foram expostas.
Tentou reverter a situação, dirigindo-se ao rei com pleitos ardentes. Majestade, sou leal a ti, e ao contrário do que ela diz, eu não sou o traidor. Podeis acreditar em mim. Esses judeus são um povo rebelde, que não respeitam as leis do reino. É a razão de segurança para a vossa corte. Mas as palavras de rei estavam perdidas na briga com o desespero que agora dominava o rei Assuero. Ele se levantou do seu trono, olhando para Ester. Por que não acreditaste em mim, Ester? Por que não pediste minha ajuda? Todo o império foi alçado para vos proteger, e agora me revelas a traição em meus olhos? A dor na voz do rei ressoava em muitos corações ao seu redor. Neste momento sombriamente dramático, o divino interveio. Enquanto o rei se afastava da sala, Amã, em sua tentativa de implorar por sua vida, tropeçou e caiu sobre o divã onde Ester estava reclinada. O desespero tomou conta dele e suas súplicas se tornaram uma confusão de palavras. O rei retornou, testemunhando a cena. O rei estava irado, e o espírito da justiça despertava-se dentro dele. Nem mesmo em minha presença se atreverás a agir assim, Amã! Gritou Assuero. A fúria do rei rompeu como uma tempestade. Em um momento, a ordem foi dada. Amã deveria ser executado no lugar em que havia planejado a destruição do povo judeu. A justiça estava prestes a ser feita, e o tirano que tramou em sombras definharia na luz da verdade. Ester, porém, não poderia se render à celebração sem um ato final que reafirmasse a soberania de seu Deus. Ela lembrou-se das promessas feitas a seus antepassados, a aliança feita com Abraão, e a proteção que Deus sempre providenciara ao seu povo. Com ousadia, ela falou novamente: meu rei, sua bondade deve estender-se ao povo que tenho chamado de meu. Embora Amã tenha caído, o edito permanece. Permita que eu me aproxime de vós mais uma vez para que o mal que ele causou seja desfeito. Com olhos cheios de determinação e fé, Ester buscou um novo plano, sabendo que seu Deus a guiará. Ela se levantou, e na sala, a luz de Deus começou a brilhar. Assim, a história de redenção estava em processo de vinda, um novo edito seria lançado em favor de seu povo. Mas qual seria o próximo passo que o Senhor indicaria a Ester? Enquanto o destino dos judeus e da própria rainha ainda estava em jogo, um novo mistério emergia nas sombras. Como a promessa de Deus se cumpriria nas mãos de uma jovem rainha. A batalha para salvar seu povo estava longe de terminar, e os céus se moviam, preparando o caminho para a soberania e revelação divina. Enquanto Ester se levantava do chão, um espectro de determinação e fé a envolvia como um manto. O esplendor da sala ainda ressoava com o eco da sentença proferida pelo rei Assuero, e os corações dos presentes batiam em uníssono, pressionados pela expectativa do desfecho mortal de Amã. Mas o que Ester planejava fazer em seguida? Uma questão pairava no ar, demonstrando a urgência da situação e a gravidade das implicações que poderiam seguir. Majestade, começou Ester, sua voz firme apesar da tempestade emocional que a rodeava, se agraciais a mim, que vos peço, e se vossa raiva se acalmar, considerai que esta destruição não se limita à vida de Amã, mas envolve a extinção de um povo inteiro. O rei, ainda transbordando a ira de alguém que for enganado, encarou Ester com uma nova expressão. Uma centelha de compaixão começava a romper a dureza em seu coração. Que mais, rainha Ester? Do que ainda precisais, mesmo agora que Amã paga por sua traição? Com a misericórdia divina pairando sobre ela, como um legado de esperança, Ester levantou os olhos. Concedei a oportunidade de revogar o edito que Amã forjou contra os judeus. Ordem que paira como uma sombra letal sobre nós. O desejo de salvar seu povo abrasava seu espírito. Como poderia eu trazer de volta um edito assinado com meu selo? A inquietude na voz do rei revelava que a questão que Ester levantava era mais complexa do que ele estava preparado para enfrentar. Ele se lembrava de suas leis, imutáveis, escritas em tábuas, que pareciam quase como destinos selados. Ester, percebendo a hesitação do rei, recordou-se das sagradas escrituras que falavam da fidelidade de Deus. Ela sabia que a providência divina poderia operar em seus corações, e com isso, uma ideia audaciosa a invadiu. Mas, meu rei, a intervenção divina está em nosso meio. Se for da vossa vontade, poderia vosso selo ser usado para um novo edito, que permita ao nosso povo defender-se.
A atmosfera da sala tornava-se palpável, como se a própria presença de Deus estivesse se manifestando entre os presentes. Assuero, atormentado pela confusão e pela necessidade de justiça, olhou para Esther, depois para os membros de sua corte. Ele sentiu a luta entre o dever e a compaixão eterna. E quanto ao outro edito? Os judeus ainda se encontram sob a sombra da morte. Enquanto ele falava, um murmúrio de compaixão começou a circular através dos assistentes, como uma onda que traz a esperança. Um mensageiro, um servo veloz como um relâmpago, entrava e saía com novas instruções. O rei começou a visualizar um jeito de equilibrar a ordem e a misericórdia. Se o novo edito for escrito, e se for de fato dentro da misericórdia atentamente, que forma teria, rainha Esther? Fale, e o que será de vós? Com um brilho de determinação em seus olhos, Esther propôs: permita que os judeus se defendam e que eles cerquem seus opressores. Se a batalha se erguer, que eles sejam os defensores de suas vidas. A sabedoria em seu plano galvanizou a corte, e o novo horizonte parecia emergir com um sopro de esperança e coragem que nunca fora experimentado. Enquanto os preparativos para o novo edito eram feitos, uma sensação de expectativa transcendia a sala. O plano de Deus estava se iluminando no horizonte, uma aliança renovada, um povo que se levantava, e o passado que clamava por transformação. Contudo, um vazio ainda permanecia, como um eco distante no coração de Esther. Mas, Senhor, será suficiente? Silenciosamente, ela buscava um sinal da intervenção divina, um movimento de sua vontade além das razões humanas. E assim, enquanto o destino da nação estava prestes a ser reescrito, uma nova pergunta surgia nos céus: qual seria o desfecho da batalha que ia além da carne, de uma luta espiritual contra o mal? A roda da providência girava, a revelação do plano soberano de Deus parecia iminente. Que fio de esperança se tornaria a teia da redenção? Enquanto o novo edito começava a surgir na mente do rei Assuero, a atmosfera na corte estava carregada de tensão e expectativa. O povo de Deus, com o destino balançando como uma folha ao vento, aguardava ansiosamente o desenrolar dessa trama que parecia ora favorável, ora sombrio. Esther sabia que sua intervenção era apenas o primeiro passo em um plano grandioso que além de suas compreensões poderia estar arquitetado. E assim, ao amanhecer, que se escreva a ordem para a luta, e que a providência nos guie, disse o rei, com a mão pesada sobre a mesa, a gravidade de suas palavras ecoando na sala. Os escribas logo começaram a transcrever o novo edito nas tábuas que trariam uma possibilidade de esperança. Esther observava com o coração em fogo, lembrando-se da histórica fidelidade de Deus com Israel, conforme Moisés havia ensinado ao seu povo: o Senhor lutará por vós, e vós somente haveis de calar. Êxodo 14h14. O dia passou como uma sombra, e os ecos do decreto se espalharam rapidamente entre os judeus. Quando a notícia alcançou as comunidades, um murmúrio de alegria se elevou, contrabalançando o desespero que há dias lhes oprimia. Cada coração palpitava com novo fervor e coragem, e eles se prepararam para o que vinha pela frente. O reino se tornava um campo de expectativa. As orações subiam aos céus como incenso, invocando a misericórdia e proteção do Altíssimo. A demonstração de fé e solidariedade foi palpável, as famílias se reuniam, entrelaçando suas vidas e votos de bravura, conscientes de que enfrentavam um adversário que se empoleirava nas trevas. Mas no âmago do plano, uma batalha muito mais profunda se desenrolava. Enquanto Esther se preparava para o que viera a ser uma abordagem ao rei, a sombra de Amã, embora derrotado, ainda pairava de maneira malévola. Ele não havia desistido. Frustrado com o edito que manchou sua honra e os laços que ele tinha forjado com poderosos aliados, Amã tramava sua vingança nas sombras, seus olhos ardendo como carvão. Num momento de desespero e silêncio, Esther se afastou e buscou um refúgio para sua alma angustiada. Senhor, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos enquanto buscava clareza, qual é o teu propósito por trás dessa tempestade? Que meu povo clame a ti, mas como poderei conduzi-los à vitória se o inimigo ainda caminha livre entre nós? Mas ao buscar a presença de Deus em oração, uma visão comeu sua mente. Entre a neblina em sua mente, viu o destino de um povo, o caminho de uma nação cujo clamor subiria aos céus e entraria nos planos de Deus. Assim, como a boca de Jeremias se enchia de profecias,
Esther percebeu que havia um significado mais profundo em cada confronto, uma solução redentora que poderia precisar ser revelada. Salvação vem de ti, ó Senhor! O Espírito Santo acendeu como um fogaréu na alma de Esther. O mal que agora se erguia como uma barreira tinha que ser exposto, uma batalha além da carne estava prestes a se desenrolar, refletindo as verdades da Escritura. A batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Logo, sob a poderosa mão de Deus, um cavalo branco conduziria a direção de que Esther e seu povo precisariam. Uma nova revelação estava sendo tecida, onde a luta de Esther se tornava o campo de batalha da providência divina. Quais seriam os próximos passos a serem tomados? Que artifícios a sabedoria divina revelaria na pressa do momento da verdade? A história de Esther ainda não tinha terminado, o desfecho estava se aproximando de maneira gloriosa. Na eternidade, um plano estava sendo escrito, e sua chave estava na oração, no ato de fé de um sonho divino. Acredite, o tempo certo se aproximava, a vitória e a libertação dançariam sobre o horizonte. O plano soberano de Deus tomava forma, enquanto o eco da promessa pairava nos ares: não temais, pois eu sou convosco. Enquanto as horas passavam e a noite se aproximava, Esther experimentava a mais intensa batalha interna. Ela caminhava pelos corredores do palácio, sua mente repleta de pensamentos e preocupações. Uma sombra ainda maculava o coração do reino, e se Amã, que sua astúcia e rancor jamais fossem subestimados, havia resiliência suficiente para ameaçar o povo de Deus novamente. Um súbito e inquietante silêncio envolveu a corte, como se o próprio céu tivesse contido a respiração. Esther sabia que o dia da luta se aproximava, e as palavras do rei ainda ressoavam em sua mente: que se escreva a ordem para a luta. Mas qual era a verdadeira luta? Tamanha firmeza de um propósito divino e o preço do sacrifício seriam revelados na hora certa. Naquela noite, enquanto as estrelas flamejavam no céu, Esther se retirou para seu quarto e se prostrou em oração. As lágrimas escorriam por suas faces, enquanto buscava a orientação que somente o Senhor poderia dar. Ó Senhor, tu que conheces os corações e as intenções, faze-me saber como devo agir. Como posso salvar o meu povo se não conheço o coração do rei, nem o plano final que preparaste? Enquanto orava fervorosamente, ela sentiu a presença de Deus envolvê-la como um manto. As palavras de Êxodo 33:14 ecoaram em sua mente: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Este versículo trazia um consolo profundo, e a certeza de que Deus não a abandonaria. Com um renovado espírito, Esther ergueu sua cabeça e fez um pedido decisivo: que revelasse ao rei, em seu devido tempo, a verdade escondida, pois ela estava determinada a se colocar entre seu povo e o perigo. Na madrugada seguinte, os súditos de Assuero estavam agitados, com sussurros de emboscadas e de um profundo alvoroço reverberando em cada canto do palácio. Amã se movia com uma confiança atrevida, convencido de que o sucesso lhe pertencia, enquanto planejava sua próxima ação. Mas o Senhor, em sua soberania, tinha outros planos. Quando o sol começou a iluminar o horizonte, Esther foi convocada para se apresentar perante o rei. Com seu coração palpitando, ela foi guiada pelo Espírito enquanto descia os longos corredores, sabendo que a sua vida e a do seu povo estavam em jogo. Lembrando-se da instrução de seu primo Mardoqueu, que lhe dissera: quem sabe se para isto não chegaste à posição de rainha, uma inquietante convicção a envolvia. A hora da verdade a aguardava. Diante do trono, a majestade de Assuero reluzia, mas a súplica de Esther se destacava em meio ao brilho dos adornos da corte. Ó rei, começou ela, a voz trêmula mais firme, setei agradar a ti, e se achar graça diante de teus olhos, eu imploro que me escutes. A minha vida e a vida do meu povo se encontram em perigo iminente. Neste momento crucial, a fúria de Amã fermentava nas sombras. Ele já começava a se mover para neutralizar Esther e seus planos. Mas o que Esther não sabia era que o Senhor tinha preparado a cena da ressurreição, e que os desígnios de Amã se tornariam a própria armadilha que o prenderia. O plano soberano de Deus começava a ser revelado de um jeito que nenhum deles poderia imaginar. Enquanto Esther falava e pedia clemência, um silêncio sobrenatural se instalou, pois os céus estavam prestes a intervir. E assim, entre as súplicas dadas naquele trono, um imenso mistério da vontade divina aguardava para desdobrar-se. O que se sucederia a seguir?
A resposta ainda permanecia oculta, mas a certeza de que a mão de Deus estava sobre eles começava a alinhar os eventos conforme a sua perfeita vontade. O desfecho ainda estava por vir, e os corações tremiam diante do que estava para acontecer. Os fios do destino estavam se entrelaçando, formando um quadro cuja beleza e redenção eram mais grandiosas do que poderiam imaginar. O dia começou envolto em um véu de incerteza, e as luzes matutinas filtravam-se através das janelas do palácio, fazendo brilhar os ricos tapes de púrpura. As atenções estavam divididas, os nobres murmuringavam sobre os atos audaciosos de Esther, enquanto o rei Assuero observava sentado em seu trono. Ele estava surpreso, mas também intrigado pela coragem de sua rainha. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se o próprio tempo estivesse à mercê de um desdobrar divino. Esther, agora consciente da responsabilidade que pesava sobre seus ombros, respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar sobre ela. A sala enchia-se de perfumadas essências, mas era o aroma de temor e tensão que mais se destacava. Com aqueles olhos fixados nela, a rainha sentiu a urgência de falar, de tirar o véu que ocultava a verdade dolorosa que assombrava seu povo. Não era apenas a sua vida, mas a sobrevivência de milhões que estava em jogo. Ó rei, iniciou, enquanto uma coragem sobrenatural a envolvia, o meu povo, o povo de Israel, está condenado à destruição. Uma ordem foi assinada, e o autor desse estrago se encontra nesta sala. Com estas palavras, ela direcionou um olhar firme em direção a Amã, que se ergueu imediatamente de sua cadeira, transtornado. A incredulidade permeava sua expressão enquanto percebia o que estava acontecendo. O plano que ele arquitetara, uma armadilha intricada de traição e malícia, começava a desmoronar como um castelo de cartas. Assim que as palavras de Esther ecoaram, um silêncio sombrio dominou a sala. A tensão era palpável, e Assuero sentiu uma onda de fúria misturada à incredulidade. Como assim, rainha? Indagou ele, sua voz ressoando como trovão. Por que alguém, diante de tão ilustres honras, buscaria prejudicar o que é nosso e de sua rainha? A resposta estava prestes a emergir das sombras, como se os próprios céus estivessem prontos para se abrir e revelar seu desígnio. O pânico tomou conta de Amã, que, desesperadamente, buscava uma saída enquanto seu coração batia freneticamente. Mas a mão de Deus já estava movendo os eventos como o oleiro molda o barro. É Amã, declarou Esther, levando todos os presentes a um clamor silencioso. Ele planeja nossa destruição e a de todos os judeus. Ao eleger-se como executor de um decreto implacável, ele transgrediu não apenas contra o povo de Israel, mas contra o próprio Deus que nos guardou. Nesse instante, Amã, percebendo que seu jogo estava prestes a acabar, lançou-se aos pés da rainha, suplicando por clemência. Rainha Esther, minha rainha! Eu não desejei que isso acontecesse. Mas a crueldade de seus planos estava exposta, e a justiça já começava a se preparar em suas alas. O rei se levantou abruptamente, chamando os guardas, enquanto seu olhar se dirigia à rainha, impressionado sinceramente com a revelação. Seus pedidos se tornam do meu interesse, minha rainha, declarou Assuero, em um tom que misturava raiva e preocupação. Que cada um que aspire ser um inimigo do povo protegido de Deus encontre seu juízo, sua traição não permanecerá impune. Enquanto os guardas conduziam Amã, Esther sentiu que a estirpe de sua fé estava sendo recompensada. A opressão estava prestes a ser rompida, mas uma questão se levantava ainda em seu coração: Senhor, o que virá a seguir? Sabia que a revelação de sua identidade e a vindoura revolução não eram meras coincidências, mas parte de um plano soberano incompreensível aos olhos humanos. E, com esta reflexão a reverberar dentro de si, Esther se lembrou das promessas de Deus, e ela decidiu se colocar de pé pelo povo uma vez mais. Ó Senhor, concede-me a sabedoria para guiar meu povo através desta diversidade. Que a tua luz brilhe e nos livre do caminho da destruição. Assim, à medida que os eventos se desenrolavam, Esther se preparava para mais uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas pela liberdade que Deus já havia decretado. O desfecho se aproximava, e os ventos da mudança sopraventavam, dirigindo todos para o cumprimento do divino propósito que ainda aguardava por ser revelado. O coração do povo clamava por redenção, e a história de Esther, sua força e fraqueza, continuava a se desenrolar sob a supervisão atenta do Criador.
O tumulto que se seguiu à revelação de Esther reverberou pelo palácio como uma tempestade que se aproxima, elétrica e imprevisível. Amã, agora prisioneiro das próprias palavras e ações, era levado para fora da sala, seus protestos ecoando de forma desesperada nos corredores adornados. O rei Assuero, com um rosto pálido de indignação, afastou-se de sua rainha por um instante, contemplando as reverberações daquela traição. Do lado de fora, os nobres reunidos se aglomeravam, murmurando uns com os outros, tentando compreender a magnitude do que havia ocorrido. A atmosfera estava relativamente calma, mas um sussurro de incerteza crescia a cada momento. Aquilo que eu planejei, que eu desejei contra o povo judeu, se voltará contra mim, murmurou Amã, enquanto se perguntava o que ocorreria a seguir. Esther, de pé, em meio àquele caos emocional, olhava para seu rei com uma mescla de coragem e temor. Era necessário que ela falasse novamente. O peso da verdade permanecia em seu peito, e ela sabia que a luta estava apenas começando. Com um coração pulsante, ela fez um passo à frente. Ó rei, começou ela, sua voz transcendendo os medos, ainda há muito a ser resolvido. O decreto já foi promulgado, e os danos causados por Amã não podem ser desfeitos sem ação. A fúria do inimigo foi expressa, mas a proteção do Deus Altíssimo pode se manifestar se estivermos dispostos a clamar por sua misericórdia. Aquilo fez a sala calar ainda mais. A voz de Esther atravessou toda a gula de Amã, e o povo começou a entender que a luta por sua salvação ainda não havia chegado ao fim. Nos rostos dos nobres, uma inquietação acompanhava a contemplação da reviravolta. Assuero, agora sentado em seu trono novamente, dispersou as incertezas com um gesto firme. E o que você sugere, rainha? Que medidas devemos tomar para lidar com o que está prestes a acontecer? O olhar que agora ele direcionava a Esther era não mais de incredulidade, mas de esperança. Conceda-me permissão, ó rei, para que enviemos mensageiros para todas as províncias, para que possamos clamar ao Senhor, nosso Deus, buscando o seu favor. Pois, como está escrito em nossa história, ele pode mudar o coração dos reis como quem muda a corrente de um rio. A sabedoria de Esther, como um bálsamo, começou a encher a sala, instigando um novo fervor entre os presentes. No entanto, no fundo, o temor persistia. Amã ainda não tinha terminado os seus planos. Ele sabia que a ira do rei não duraria para sempre. Em meio à sua ousadia, mover-se-ia para elaborar um plano desesperado, mais traiçoeiro do que os anteriores. Que era essa força que impelia aquele homem, senão a própria sombra daquele que se opõe ao Altíssimo? Assim, com a decisão feita, Esther continuou a buscar pela preparação do povo, convocando uma assembleia para que todos compreendessem a situação. Peço a cada um de vocês, unam-se em oração e jejum. Que nossos corações sejam puros e abertos para a intervenção divina. Nesse momento de ação coletiva, os céus pareciam escurecer fora das janelas. Uma nuvem se formava. Senhor, orou Esther, que nossas vozes sejam unificadas diante de ti. Que este grito clame pelo socorro de um Deus que nos prometeu libertação. Enquanto a tensão crescia e o plano de Deus se desdobrava em suas complexidades, uma sombra pairava sobre os acontecimentos. O plano maligno de Amã estava longe de ser derrotado, pois mesmo nas lutas mais sombrias havia resquícios de esperança e redenção. O que ainda não havia sido revelado estava prestes a acontecer, um ato que mudaria o destino não apenas de um povo, mas do próprio reino. A jornada de Esther chegava a um novo clímax, e com isso, o Deus fiel preparava a cena para a mais grandiosa manifestação de sua providência. O cumprimento de suas promessas estava à porta, mas a batalha espiritual se intensificaria. Assim, no silêncio daquela sala, o chamado para a oração ecoou profundamente. Está escrito que em cada momento de aflição, o Senhor levantará uma bandeira. O que virá a seguir, e como o plano divino será consumado? Esther não podia ignorar a gravidade da situação. O tempo urgia, e a determinação do povo em clamar ao Senhor se tornava palpável na atmosfera. As vozes unidas ecoavam como um só clamor, um sinal de esperança que ascendia até os céus. Os judeus estavam determinados a não se render diante da escuridão que ameaçava consumir-lhes. Seus olhos se voltaram para o alto, onde a intervenção divina era aguardada.
Na escuridão do palácio, a presença de Deus se tornava cada vez mais evidente, como uma luz começando a penetrar a densa névoa de desespero. Enquanto Esther convocava o povo ao jejum e à oração, sua mente se preenchia com a história de seus antepassados, dos patriarcas e dos profetas que tinham experimentado a ação poderosa de Deus em tempos de crise. A promessa de Deus a Abraão, de que em sua descendência todas as nações seriam abençoadas, reverberava em seu coração. Era por isso que a fé não poderia vacilar. Assuero indicou que a assembleia se reunisse no pátio do palácio. As pessoas chegavam apressadas, e a tensão no ar era quase palpável. Ele caminhava entre elas, tentando oferecer palavras de conforto, mas no fundo, seu coração estava angustiado. O que faremos se a decretação estiver mantida? Indagou um nobre, sua voz tremendo de pavor. Precisamos de um plano que vá além da palavra de Amã, respondeu Esther, herdeira de uma determinação deixada por sua linhagem. Se formos unidos, a força do Altíssimo se manifestará entre nós. A expressão de Esther irradiava fé, e isso começou a contagiar aqueles ao seu redor. Enquanto as horas avançavam, Amã em sua prisão olhava por uma pequena fresta, ciente de que o rei ainda não havia tomado uma decisão final. A sombra da traição pairava sobre ele, e a angústia crescia dentro de seu coração enquanto os ecos da oração e do clamor do povo atravessavam os corredores da cidade. Uma inquietação crescia em seu espírito, cujas trevas pareciam alimentar sua malignidade. Ainda não acabou, sussurrou para si mesmo com uma voz carregada de veneno. Um novo plano deve ser traçado. Se o rei recuar agora, tudo o que desejei será revertido contra mim. Naquela mesma noite, a cidade tornou-se um lugar de maravilhosa unidade e clamor. Os judeus jejuavam, e muitos estavam angustiados pelo medo do dia que se aproximava. Com a alvorada, seria o dia do decreto, um dia que poderia selar o destino de milhares. Assim, os clamores foram, dia e noite, ressoando como um eco do passado, quando Moisés levantou suas mãos ao céu e venceu o Egito. Esther, não se permitindo fraquejar, erguia suas orações, como fez Ana quando clamou ao Senhor por um filho. Ela colocou diante de Deus a necessidade do seu povo, crendo que a fiel aliança estabelecida com eles não seria quebrada. Ó Senhor, rogava ela, escuta as súplicas que sobem a ti. Levanta um estandarte, e que as nossas vozes, unidas em fé, cheguem até teus ouvidos. No horizonte, um novo dia despontava, e com ele, a ciência divina começava a se manifestar. Em um canto do palácio, Assuero, atormentado pelo sono, experimentou um sonho perturbador que deu-lhe um pressentimento inquietante sobre o que se aproximava. Ele girou e sussurrou em seus pensamentos: o que fiz? Qual é a verdade que desconheço? Os pergaminhos foram abertos à sua frente, revelando a história de Mardoqueu e suas ações corajosas. O rei começou a entender que os mundos dos homens e dos céus estavam interligados e que cada ato de justiça em seu reino poderia ditar os rumos de sua história e do povo que, em unidade, clamava por libertação. Assim, a tensão nas linhas do destino começava a se ajustar, e a providência divina se movia em resposta ao clamor do povo. O nosso Deus em seu tempo perfeito se preparava para executar a maior de suas promessas, e Esther se ergueria como a voz que trazia a salvação, mas qual seria o preço? O que ainda não se revelara nas cortinas de seu desespero? Quando o sol finalmente dissolveu a escuridão da noite, o desfecho de um plano divino aguardava, e a mão do Altíssimo já estava em movimento. O que se seguiria? A promessa de Deus para o seu povo e a resposta à sua fé estava prestes a se manifestar de maneira gloriosa. O sol nascia, e a cidade de Suzã ainda era envolta em um manto de expectativa e apreensão. Cada homem, mulher e criança que se identificava como judeu sentia o peso daquele dia. O decreto de Amã ainda pairava como uma espada sobre suas cabeças, e as orações contínuas do povo ecoavam pelas ruas. Esther, em sua solidão no palácio, sabia que o momento de agir havia chegado. Revestida de coragem, ela se preparou para fazer o que Deus a chamou a fazer. Sua vestimenta real agora parecia lembrar um manto sagrado, e ela buscou a orientação divina. Se eu perecer, que eu pereça, ela pensou, enquanto oferecia suas últimas orações antes de se apresentar ao rei. A determinação de Esther não se baseava apenas em seus sentimentos, era uma entrega total à vontade de Deus.
A bravura que ela sentia era algo que só o Senhor podia proporcionar. E assim, quando ela cruzou a porta do pavilhão interno, o coração de Esther palpitava. Ela se lembrou das promessas do Senhor: não temerei, pois tu estás comigo. Em sua mente, as palavras de Mardoqueu ressoavam, lembrando a importância de seu papel nesta trama divina. Ela se aproximou do trono, e quando Assuero levantou os olhos e a viu, a ação se desenrolava em um misto de providência. O que deseja, Reina Esther? Perguntou ele, sua voz cortando o silêncio expectante. A proposta de um banquete flutuava em sua mente, mas Esther, sem hesitar, discerniu a urgência de suas palavras. Se parece ao rei, venha com Amã ao banquete que preparei. O coração do rei saltou com curiosidade, e a presença de Amã, que havia sido convocado, intensificou a atmosfera. Ele entrará com uma confiança arrogante, absolutamente alheio ao que se desenrolava ao seu redor. Ao se sentar, a mesa de Esther se tornava um campo de batalha espiritual, e o plano de Deus começava a se desenrolar em cada detalhe. Enquanto as taças eram erguidas, Esther não poderia se esquecer da dor e do clamor de seu povo. Ela sabia que revelaria a sua identidade judaica, mas no momento certo. Assim, cada mordida do banquete pesava sobre suas sínteses, e cada olhada de Amã espelhava o orgulho que o cegava. Naquela noite, à medida que as conversas fluíam e o vinho corria, uma sombra de crise assomou na mente de Esther. Era agora ou nunca. Sob a luz branda das velas, ela erguia sua voz, e a sala, antes repleta de riso e conversas, tornou-se um lugar de tensão crescente. Se encontro favor aos olhos do rei, e se parecer bem, deixai-me viver, e meu povo, porque fomos vendidos para sermos exterminados. As palavras de Esther romperam o silêncio como um raio. O rei, agora em choque, não compreendia completamente a profundidade da traição. Quem é o homem que ousou fazer isso? Perguntou Assuero, e um medo profundo começou a se estabelecer no peito de Amã. O olhar das pessoas se voltou para ele, seu coração afundou ao ser lançado sob a luz da verdade. A revelação do plano maligno de Amã começou a se desdobrar como uma tempestade iminente. Esther se ergueu como a defensora de seu povo, e cada sílaba que pronunciava era um passo em direção à salvação. O rei Assuero, agora consciente da manipulação que o cercava, convocava os guardas e ordenava que o traidor fosse preso. Mas enquanto tudo isso se desenrolava, nos céus, uma nova ação se preparava. A mão de Deus movia-se para libertar seu povo, e ele estabelecia um novo caminho. As sementes de um plano de redenção estavam sendo plantadas, e o destino dos judeus pendia na balança do arrependimento e da justiça. Entretanto, em Amã, uma recaída de desespero e raiva se apoderava dele, e ele começou a arquitetar sua vingança. O que ele não sabia era que a ira de Deus se aproximava, e suas tramas logo seriam revertidas contra ele. Esther, mesmo em meio ao tumulto, segurava firmemente a promessa de Deus. Enquanto cada ato se desdobrava diante deles, a verdadeira batalha espiritual estava apenas começando, preparando-se para um desenlace que apenas o Altíssimo poderia orquestrar. A cidade de Suzã, agora em tensão, aguardava o desfecho do decreto que logo se revelaria. Mas a pergunta permanecia, pulsando em cada coração: que maior milagre Deus ainda traria à luz? A verdadeira natureza da aliança e os segredos do plano de Deus estavam prestes a serem revelados de maneira sublime e inesperada. E assim, enquanto a luz do amanhecer filtrava-se através dos esplendorosos vitrais do palácio, a cidade de Suzã experimentava uma inquietude ora silenciosa, ora palpável. O eco da revelação de Esther ainda dançava nos corações dos moradores, como uma sinfonia que anunciava tanto a esperança quanto a ansiedade. Com cada batida do seu coração, a rainha sabia que a luta por seu povo se tornará uma batalha de fé, uma luta que transcendia a camada da vida mortal. Enquanto os preparativos para o tribunal do rei ocorriam, Esther buscou um momento de solidão. Ela se retirou para um canto no pátio, onde o perfume das flores e o canto dos pássaros a cercavam. Com lágrimas nos olhos, ela clamava a Deus: Senhor, dá-me sabedoria e força. Não apenas eu, mas meu povo inteiro precisa de tua intervenção. A sensação de sua presença trouxe um renovo ao coração de Esther.
Ela lembrava-se das promessas que foram feitas ao seu povo, dos vínculos eternos que conectavam nação e Criador. O dia avançava, e com a corte reunida, Assuero esperava as sábias palavras de sua rainha. Quando Esther adentrou a sala, a tensão nas paredes parecia espessar o ar ao redor. O rei, sua voz carregada de seriedade, perguntou: Esther, qual é o teu desejo? Até onde me desejas levar com essa revelação? Esther, percebendo que a hora da decisão estava próxima, organizou seus pensamentos. Ela conhecia o poder da palavra, a influência de sua posição. Ó rei, o edito assinado que condena a morte do meu povo é uma decisão tomada em erro, baseada em mentiras e intrigas. Eu sou judia. Meu povo é inocente, e sua destruição foi decretada por Amã, que busca não apenas a vida, mas a extinção de uma nação inteira. À medida que suas palavras ressoavam, o rosto de Assuero revelava uma transformação. As cores mudaram conforme a realidade do caráter de Amã se despia sob a luz da verdade. Ele se levantou bruscamente, a raiva em seus olhos agora tingida de dor e desilusão. Amã! Exclamou o rei, sua voz tremendo como o trovão. Como pudeste orquestrar tal maldade contra a rainha e seu povo? Amã, em um momento de desespero, tentou justificar suas ações, implorando pela vida enquanto os soldados se aproximavam para detê-lo. Majestade, não sei o que Esther afirmou. Tudo o que fiz foi em lealdade a vós. O pânico em sua expressão apenas reforçou a convicção do rei. Guardas, levai-o! Ordenou Assuero com determinação renovada. O decreto que antes parecia um manto sombrio agora se tornará um peso nas mãos do tirano que o havia planejado. Entretanto, na sombra do poder, um novo dilema se formava na mente de Esther. O edito que ameaçava seu povo ainda persistia e precisava ser revogado. Enquanto o tumulto se desenrolava, ela ergueu sua voz, agora carregada de autoridade e compaixão. Ó rei, não podemos parar aqui. O decreto ainda permanece e nossa nação está em risco. Por favor, permite que um novo edito seja escrito. Permita que nosso povo se defenda. Os olhares se voltaram para Assuero, que refletia, lutando contra as correntes de seu passado. Ele entendia que o compromisso com a justiça exigia mais que palavras impetuosas, precisava de um plano. Lembrou-se de seu próprio anseio por justiça e como a manipulação de Amã quase custou a vida de sua rainha. Um murmúrio de entendimento começou a surgir entre os assistentes. Farei como pedes, Esther, declarou Assuero, sua voz agora firme. Um novo edito será escrito, concedendo aos judeus o direito de se defenderem. E a vingança de Amã não apenas se voltará contra ele, mas também se tornará um testemunho da fidelidade de Deus a seu povo. O clamor de Esther ressoou na corte e uma nova chama de esperança começou a acender-se nos corações de todo o povo hebreu. Aqueles que antes estavam desesperados agora se uniam em oração e louvor, crentes de que o Senhor havia se movido em resposta às suas lágrimas. Mas, entre a alegria e a esperança, um ressentimento ainda fervilhava em Amã. O desejo por vingança tomava conta de seu coração endurecido. Ele não havia terminado os seus planos. Em meio à fúria, jurou que não deixaria que tal afronta permanecesse impune. Um ardor maligno começou a proliferar nas sombras, um eco dos intentos da serpente que sempre tentou desviar os planos de Deus. Enquanto os escribas se apressavam para redigir o novo edito, Esther sentia o peso da responsabilidade. Com a vida de seu povo nas mãos, suplicou por orientações divinas. Todas as suas esperanças dependiam de um único ato de fé, uma decisão de seguir adiante apesar dos perigos, de estar em pé em uma provação. Senhor, quantas vezes a salvação deste povo foi predita e prometida? Quantos já haviam confiado na tua providência, mesmo quando tudo parecia perdido? Com fé renovada, Esther buscou um sinal de resposta. O que mais estava por vir? Na mente de Esther, uma pergunta persistia: como se desenrolaria a verdadeira libertação? O plano divino que presenciaríamos estaria prestes a se revelar em plena glória? E assim, a história estava longe de chegar ao seu fim. A batalha se intensificava em uma escala cósmica, enquanto tanto a proteção de Deus quanto o ódio de Amã se tornavam parte de um desfecho divino. O plano soberano de Deus.
A coragem e a fé de Esther seriam a chave para os próximos passos, numa dança entre a luta e a redenção. O céu ponderava: o que mais o Senhor ainda tinha guardado para seu povo?